Cláudio, terça-feira, claro que gira em torno, né, desde as primeiras horas da manhã, sobre o desfile, né, em torno do desfile militar que ocorreu na Esplanada dos Ministérios e suas repercussões ao longo de todo o dia, né, muito se falou ao longo desta terça-feira, havia muita expectativa ontem em relação à passagem dos tanques ali pela Esplanada dos Ministérios. Que balanço que dá para fazer, hein, Cláudio? Olha, é assim, não é nada, não é nada mesmo, né? Isso é uma questão que animou muito a fantasia das pessoas, a Lacrolândia enlouqueceu e também aqueles de políticos, sobretudo de oposição, que aproveitaram esse momento, de maneira até oportunista, para, né, vociferar ali contra golpe e coisas do gênero, né? É legítimo, é claro que sim, a oposição tem que fazer isso mesmo, até porque foi um erro do governo, né? O governo poderia ter, eventualmente, sabendo que esse comboio estava se aproximando de Brasília, olha, desvia o caminho ali, não precisa passar pelo centro da capital, etc. Poderiam ter feito isso, não fizeram. E não fizeram, isso chegou a ser avaliado, porque poderia ser explorado de outra maneira, né, como um recuo, etc. A tropa que estava a caminho de Brasília, que saiu do Rio de Janeiro, né, quando já estava a caminho dessa região, né, de Brasília, e o destino final é Formosa, uma cidade que fica próxima aqui da capital, os militares que estavam a caminho também estavam ansiosos para ver o presidente, coisa de milico, né? Mas assim, isso acabou gerando uma potencial crise desnecessária, né? Absolutamente desnecessária, que poderia eventualmente ter sido evitada. Mas o fato é o seguinte, mas também não significa grande coisa, né? O ex-ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff, que é do Partido dos Trabalhadores, né? O ex-ministro Aldo Rebelo, se encarregou de botar a bola no chão hoje cedo, durante a entrevista ao programa Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes. Ele explicando que, olha, isso é uma coincidência ruim, mas é uma coincidência, né? É uma coincidência porque, afinal de contas, esse tipo de evento militar ocorre desde essas manobras, né, esses exercícios, ocorre desde 1988. E sempre nessa época do ano, sempre nessa data. Estava marcado já, estava organizado, né? Isso não é coisa que se organize de repente, de uma hora para outra, né? O comboio já estava a caminho aqui do Centro-Oeste, saído do Rio de Janeiro, quando na sexta-feira o presidente da Câmara, até no final da tarde, até transmitimos isso aqui ao vivo aqui no Bastidores, o presidente da Câmara definiu que a Câmara, o plenário da Câmara ia avaliar, votar aquela PEC que propõe a instituição da impressão do voto aqui no nosso país. Então, assim, ficar imaginando que como foi feito, né, e afirmações peremptórias e tal, de que essa coisa aí era para intimidar a votação prevista para hoje, é de uma bobagem monumental, né, até de uma para aqueles que não fizeram aproveitamento político disso, agiram de maneira até infantil. Muita gente não pode ouvir falar em militares, não pode ver um blindado que treme todo, né, se esconde debaixo da cama. Outros adoram essa situação porque podem ali, são aqueles rebeldes sem causa, né, cujas gerações não tiveram que enfrentar problemas como esse, enfrentar problemas, por exemplo, durante o regime militar, né, que a minha geração enfrentou, e, portanto, não é gente que, enfim, acaba se aproveitando um pouco dessa situação. Mas está tudo calmo, não houve absolutamente nada além disso aí que as imagens, para quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, as imagens estão mostrando o presidente lá no alto da rampa, ao lado do ministro da Defesa, do comandante do Exército, dos comandantes militares, do comandante desse comboio, né, que veio do Rio de Janeiro. É só isso, é coisa que é banal no dia a dia, na rotina dos militares. Nenhuma conexão com a política, mas de qualquer maneira, o presidente da Câmara, eu acho que também sabiamente, fez o que tinha que ser feito, adiou a votação para amanhã, né? A votação estava prevista para hoje, ganhou mais esse tempo aí e segue a vida. Nada além disso pode ser observado. Agora,
o que teve gente se aproveitando disso e o governo mereceu mesmo ter tomado tanta porrada, né? Tinha que dar um jeito enfim, evitar isso, né? Pelo menos minimizar os danos, mas não o fez porque ficou temendo ser acusado, segundo eu pude observar, de recuar, de se acovardar e coisas do gênero. E aí achou melhor manter as coisas como estavam previstas mesmo. O Cláudio, você bem citou o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, nessa entrevista que ele concedeu mais cedo aqui ao Jornal da Bandeirantes, na rádio, Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes. O Aldo Rebelo destacou, né, como você citou, que o exercício deveria ser encarado com naturalidade, porque está no calendário de atividades das Forças Armadas. Ele avaliou ainda que a agitação em torno desse assunto se deve ao uso político das Forças Armadas pelo presidente Bolsonaro, mas para ele, o ex-ministro da Defesa, né, o Aldo Rebelo, comandou ali o Ministério da Defesa, não existe razão para o temor de um golpe militar. Vamos ouvir aqui o Aldo. O problema que acontece é o uso que tem sido feito recorrentemente e, lamentavelmente, por parte do nosso presidente, das Forças Armadas para fins políticos. Então, esse uso gera na imprensa e nas pessoas a desconfiança de que poderia haver um golpe militar ou coisa parecida. Tenho a absoluta convicção de que não há risco de golpe nenhum. As Forças Armadas não estão dispostas a nenhum tipo de aventura e o presidente da República, hoje, é o homem que cuida da sua sobrevivência política. Não tem liderança e nem força para dar golpe em nada nem em ninguém. O ex-secretário de governo, general Santos Cruz, também foi entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes mais cedo pelo José Luiz da Atena. Segundo ele classificou como desnecessária essa passagem dos tanques ali pela esplanada dos ministérios e classificou o exercício como um desgaste para as Forças Armadas. É um evento lastimável, né? Completamente desnecessário, uma falta de bom senso, ou deliberadamente idealizado para fazer uma apresentação que desgasta as Forças Armadas. Desgasta muito, porque as Forças Armadas são instituições que têm muita gente valorosa, que não pode estar sendo submetida a esse tipo de exigência, a esse tipo de evento. O Cláudio, assim como o Aldo Rebelo, Santos Cruz isentou os comandantes operacionais das Forças Armadas de responsabilidade pela exibição. Nas palavras do general, o problema está na Presidência da República e no Ministério da Defesa, que concordam com isso. Bom, o general Santos Cruz agora é um político de oposição, né? Ele tem mais a que fazer. Ele fez o que todos os políticos de oposição fizeram, né? Criticaram, etc., todos eles imaginando uma situação que não se confirma na prática, né? Essa é que é a questão. Quando o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, fala do uso político das Forças Armadas pelo presidente da República, ele está certo. O presidente tem usado mesmo, né, politicamente as Forças Armadas, mas a oposição também tem usado. No mínimo, quando faltam críticas ao presidente, alguém se lembra do seu caráter, como é que diz, autoritário, né, das suas ligações aos militares e o excesso de militares no governo. Os militares são sempre usados de ambas as partes, né, tanto pelo presidente quanto aqueles que lhe fazem também oposição. Só para a gente fechar, viu, Cláudio? O Rodrigo Pacheco, há pouco, ele fez um discurso, um pronunciamento no plenário do Senado. Afirmou que o Congresso Nacional não vai se submeter a roubos, a bravatas, a ações que definitivamente não calham no Estado democrático de direito. E abre aspas aqui ao Rodrigo Pacheco. Sobre essa manifestação de hoje, desfiles de tanques das Forças Armadas em Brasília, em que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, um tanto aleatório, devo dizer para aqueles está reafirmando o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada ou ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Então, manifestação aqui do Rodrigo Pacheco tinha que dar uma satisfação, digamos assim, aos senadores de oposição, todos eles, que se pronunciaram a esse respeito, sobretudo na CPI. Aliás, a CPI está tão carente de causas que hoje gastou grande parte do seu tempo só tratando desse assunto de desfile militar, né? Que, na verdade, eram algumas viaturas, 40 viaturas, né, inclusive blindados, incluindo os blindados, e que mobilizou ali um número, enfim, de militares que são aqueles que conduzem mesmo, né, esses veículos até o seu destino final, que é em Formosa. Agora, como eu disse, isso poderia ter acontecido
Por exemplo, esses blindados todos poderiam ter sido levados ao Forte Apache, ao setor militar urbano aqui de Brasília, onde são frequentes desfiles militares ou exercícios dessa natureza. Poderia ter sido levado para lá, abrir a visitação pública, porque esse é o objetivo, né, de permitir que o público, abrir para o público a exposição desses equipamentos. A Marinha está muito orgulhosa, querendo mostrar isso, porque durante muitos anos, durante décadas, reclamou de sucateamento dos seus equipamentos. E recentemente, eu acho que não foi no atual governo, mas enfim, recentemente, talvez no governo Temer, recuperou alguns desses, fez algumas compras interessantes e tal, de equipamentos esses que foram exibidos hoje. É um pouco isso também, né? Houve um exagero, ficará sempre a dúvida se o presidente fez isso para tirar uma onda, para fazer algum gesto, alguma coisa assim, mas olha, era de fato algo que estava previsto, eu apurei, estava previsto há muito tempo e vem sendo organizado há meses e meses, como acontece sempre a cada ano desde 1988.